Patrimônio histórico e cultural do Piauí, a galinha da raça canela preta é considerada como uma autêntica galinha caipira e é marcada por suas plumagens escuras, principalmente nos membros inferiores e outras características que são peculiares da espécie. Essa galinha, a criação da galinha canela preta, está se tornando uma verdadeira febre aqui no Piauí. E na entrevista da semana, a gente vai trazer um bate-papo com um especialista na área que vai dar dicas sobre como investir, o manejo correto. Vamos acompanhar. Então, gente, olha, o grande entrevistado de hoje, o nosso entrevistado é o pesquisador de transferência e tecnologia, né, do setor de transferência de tecnologia da Embrapa Meio Norte, é o Marco Jacob, que é um dos especialistas aqui em referência no Piauí, quando falamos de galinha canela preta. Olá, Marcos, seja bem-vindo ao Painel Agro. Olá, Liana, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e ter a oportunidade de falar num tema tão gostoso como galinha caipira, né? Principalmente uma raça como uma canela preta. Olha só, o Marcos é um dos responsáveis aqui no Piauí pela reintrodução da galinha canela preta, né, que antes ela era considerada um status em risco de extinção e hoje ela está no status para sem risco, é isso? Me corrija se eu estiver errado. Isso, inicialmente ela estava em risco desconhecido, né, de extinção, que a gente considera como em risco de extinção, porque não se sabia quase nada a respeito dessa raça, e o trabalho posterior foi justamente aquilo que é recomendado, né, fazer os estudos, né, genéticos, fenotípicos, e depois multiplicar e reintroduzir nas regiões que ela tenha desaparecido. Tá, e aí eu quero começar lhe perguntando, a gente fala, uma raça nativa, né? O que é uma raça nativa? A galinha caipira canela preta é uma raça nativa. O que é essa raça nativa? O que isso significa? Sim, é uma ótima pergunta, porque isso às vezes confunde algumas pessoas, né? Por que chama de raça nativa? É muito simples, a raça nativa é quando ela surge na região, né? Quando a gente diz ela é nativa do Brasil, é porque ela não existe em nenhum canto do mundo, nenhum outro país do mundo. Ela existe no Brasil. E ela é nativa, a gente pode considerar uma raça tipicamente piauiense, porque ela surgiu, né, mais concentrada em todo o território piauiense, principalmente dentro da região semiárida do Piauí. Quais são assim, as principais características, né, da canela preta? Olha, como toda raça nativa, ela apresenta características principalmente de rusticidade, né? Está bem ajustada ao meio ambiente e aos processos e sistemas de criação tradicionais. E tem também um aspecto, né, de baixa dependência de insumos externos. Quer dizer, ao longo das gerações, essa raça se ajustou ao produtor e o produtor se ajustou a ela muito bem. Esse é o aspecto em relação à produção. Agora, a gente Em pode relação a também... características físicas, ela tem a plumagem que é mais escura? Sim, aí tem as características fenotípicas, características físicas próprias da raça, né? Que ela tem uma plumagem escura, as fêmeas têm características de uma plumagem mais escura, preta, com o pescoço pode ser chuvilhado, amarelado, prateado, totalmente preto. Uma característica principal da raça é a canela, que deu o nome à raça, que é a canela de cor escura, cor preta, né? E no Em caso relação pode falar, nos desculpa. casos dos machos, eles têm uma outra coloração. Eles têm o peitoral preto até o longo da cauda, mas a parte dorsal dele pode ser vermelha, avermelhada ou prata prateado. Deixa eu lhe perguntar. A gente está vendo assim, um crescimento exponencial de pessoas interessadas, né, em criar ou já investir na criação da galinha caipira, canela preta. Então, ela tem assim, o que eu percebo? Ela tem uma boa aceitação no mercado, não tem? A carne, enfim. Sim, sem dúvida. O fato dela ser uma raça genuinamente caipira, né, porque ela é a caipira de verdade, né, você comprovadamente, cientificamente comprovada como uma raça nativa caipira, isso significa que ela vai ter também um sabor característico, né, um sabor que muitas pessoas têm um paladar, né, que busca esse tipo de sabor. Então,
é algo que a gente precisa estar trabalhando, estar preservando, estar estimulando a produção, porque existe um público consumidor que busca esse tipo de alimento. Certo. E aí eu já queria entrar, então, nessa questão de dicas de manejo, né? Estratégias para a criação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, a canela preta, como as outras raças nativas de diversas espécies, elas se formaram ao longo do tempo, né, com esse processo de interação do ambiente genética e mais o sistema de produção. Normalmente ela é produzida em sistemas tradicionais, a campo, né, utilizando alimentos locais que dentro da propriedade. Por isso que a gente diz, olha, ela é de baixa dependência de insumos externos. Então, o pequeno produtor que está ali criando até hoje, por tantas gerações, é justamente por não precisar estar comprando materiais fora para poder sustentar essa raça. E aí ela é de baixo custo de produção. Mas para a produção em grande escala, ela é viável também? Ou não? Então, no caso de produções de larga escala, de grande escala, já não é tão recomendado. Ela é uma raça nativa para pequenas produções, pequenos produtores. Quando ela é indicada em larga escala, já é no caso de matrizeiros, né? Já é a pessoa que trabalha com produção de genética. Ele já vende Aí já tem uma certa aves, alteração, aí já tem uma certa alteração. isso, ele já não vai estar produzindo para consumo, né, para abate, ele vai estar produzindo para vender pintos, para vender aves para outras pessoas que queiram criar. Aí ele pode Certo. investir mais e pode ter uma produção de maior escala com utilização de insumos alternativos. E como é que você vê essa questão da valorização das galinhas nativas, né? Dos animais nativos no mercado hoje? Olha, o público consumidor, não só no Piauí, no Brasil, mas no mundo inteiro, está buscando alternativas alimentares. E dentre essas alternativas, tem um público que busca a produção mais natural possível, com o menor impacto possível no ambiente. Né? E que ele tem a certeza que o alimento que é utilizado, a forma da criação, né, de tratar os animais seja mais humanizada possível. Então, é uma alternativa alimentar. Às vezes a pessoa pergunta, é melhor, é pior, qual é a melhor? Não, não existe isso. É uma alternativa de alimentação que a pessoa tem e pode buscar quando ela tem uma certa exigência, né? Ela quer um sabor diferenciado, ela quer um animal criado em um ambiente com menor impacto, então, e que seja produzido por pequenos produtores, que de certa forma ele também está ajudando essas famílias a se fixarem, a se sustentarem no campo. Então tem todo esse mote, né? Marcos, vocês têm esse trabalho, você participou de reintrodução, né? Da raça, né? No Piauí. E aí eu queria que você falasse quando começou e como foi esse trabalho, né? E quais são as pretensões futuras, né? Desse projeto. Bom, é uma história interessante porque começou faz bastante tempo, apesar da gente já ter alcançado um status bem interessante da raça atualmente, mas inicialmente foi por observação, chegando aos produtores e perguntando a eles quais eram as galinhas que eram melhores para produzir. E aí começaram as citações, né? Chama um produtor na região de Curral Novo, disse, olha, aqui, entre as galinhas que eu crio, a melhor mesmo, que eu gosto muito criadeira, é essa canela preta. Mas isso chamou a atenção pontualmente, mas não a ponto de iniciar as pesquisas. E nós começamos e fomos a outros municípios e os produtores também, criadores, começaram a mencionar também esse nome, né? E quando chegamos em Queimada Nova, através de um colega da equipe, que é o Parcelli, ele nos deu notícia de que existia bastante aves canela preta na região e chamada pelo mesmo nome. E foi daí que despertou o início das pesquisas, né, em que nós buscamos também uma parceria, né, com a universidade lá em Diamantina, em que a pesquisadora Débora Carvalho estava no início lá do seu mestrado, né, abraçou a causa e foi fazer as pesquisas, receber os materiais para
vinha o Piauí, ela é piauiense, mas voltou ao Piauí para coletar os dados sobre a raça. E de lá para cá, foi publicações de mestrado, de doutorado, de vários pesquisadores, né? A própria Embrapa tem canela preta lá também, já tem publicações com canela preta, Universidade Federal do Piauí, institutos federais tanto do Piauí como do Maranhão também que está se envolvendo nesse trabalho, e diversas outras instituições que abrigam esse trabalho. É um trabalho conjunto e de parcerias. Tem uma média de expectativa de quantas, a gente sabe mais ou menos quantos criadores nós temos de galinha caipira canela preta, ou pelo menos o número de animais, ou não se tem uma média? Olha, é interessante, como se diz, nós paramos de contar quando chegamos ao teto de 49 municípios do estado do Piauí com criadores de galinha canela preta. Se você considerar que por baixo você vai ter ali 10 criadores, você já vai para 490, mas nós temos certamente mais de 5.000 criadores hoje. É uma quantidade muito grande. No início da reintrodução era mais lento, mas quando ela foi pegando a fama e produtor falando para produtor da vantagem dela, aí ultrapassou nossas condições de saber quantitativamente, né, em que número está atualmente. Se você tivesse que dar orientação para quem pensa em investir ou criar galinha canela preta, quais seriam as orientações básicas que você daria hoje? Olha, a principal orientação é partir do princípio que galinha canela preta não é só a genética, não é só a raça, é um sistema de produção. A galinha caipira é um sistema de produção em que entra o ambiente, né, o mais natural possível, a alimentação mais alternativa possível, a alimentação local e o sistema de criação tradicional também. Então, quando você tem essas condições de criar dessa forma, é assim que você deve criar a galinha canela preta. Porque às vezes as pessoas, por um desejo, uma vontade de criar, termina colocando a galinha alimentada somente com ração, às vezes ela fica em ambientes muito confinados. E a resposta pressa também, né, de ter um retorno, né? Sim, para ter o retorno econômico, né? Porque você, além de poder criar para consumo, claro, mas a grande maioria tem que criar para consumo e para comercialização também. Então tem que ser em sistemas tradicionais. Porque o consumidor dela é exigente, né? Ele quer a canela preta, mas por conta desses aspectos que ela tem, né? De ser nativa, então é preciso ter essa consciência. Sim, o consumidor, ele vai atrás, ele quer saber se a pessoa realmente está criando um sistema tradicional. Porque se você vai comer uma galinha caipira, no caso canela preta, e depois descobre que o criador lá cria ela totalmente confinada e com ração, o sabor não vai ser o mesmo, né? Porque o sabor de uma galinha dessas, ele é adquirido ao longo do tempo na alimentação e na forma de manejo, né? Então, isso altera tudo. Olha, Marcos, foi muito bom conversar com você, tá bom? Eu agradeço, super agradeço o seu tempo disponibilizado. Eu quero dizer que a gente vai voltar a falar desse assunto no Painel Agro, tá bom? Eu que agradeço, tá? Dizer que o Estado do Piauí está de parabéns, porque o Estado do Piauí reconheceu como patrimônio histórico e cultural a raça, né, que foi um grande passo para que a gente conseguisse evoluir mais ainda no número de criadores. E estamos à disposição, tá? Tanto a Embrapa como nossas instituições parceiras, Universidade Federal do Piauí, institutos federais, todos nós estamos à disposição para contribuir com a ciência e com a sociedade. Parabéns aí pelo trabalho, tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado a todos.